Bom dia a todos. Desejar aqui, né, boas-vindas para a live, né, que a gente vai falar do plano de investimento. Enquanto as pessoas estão se conectando, só alguns avisos. Tem tradução simultânea disponível, então é só escolher o canal que você quer escutar, se em inglês ou em português. E também a gente vai ter um momento para perguntas e respostas, então a gente pede para os participantes usarem aqui o chat do Q&A que está na barra inferior da janela do Zoom. Só aguardando os outros participantes conectarem para a gente dar início. Leisa, vai ter transmissão também para o YouTube, né? Isso, boa lembrança. Então, isso, pode falar, Ângelo. Então, quer dizer, a gente não está ainda no YouTube, né? A Luísa vai avisar quando conectar com o YouTube, tá certo? Correto. Tá. Em breve a gente já deve estar com a conexão também, então vai ter o streaming aqui e também pelo YouTube, e vai ficar gravado também, né? Caso os participantes também queiram a gravação, ela vai ficar disponibilizada depois da live. Uhum. Acho que a gente já está com alguns, eu só vou passar o aviso em inglês em relação à interpretação. A gente pode começar. For those joining us from outside Brazil, we have simultaneous translation available on the interpretation channel. So please select the channel for either English or Portuguese. And we will also have a Q&A session after the presentation. So please feel free to send your questions through the Q&A box here on Zoom. The event will also be transmitted via YouTube, and we will also have the recording available after the event. So I think we can begin. Bom, Anjo, acho que a gente pode começar. A gente já está aqui com alguns participantes, os outros vão conectar. Então, desejar de novo, né, um bom dia a todos, bem-vindos. Só para dar um pouco, acho que, de contexto em relação, né, acho que a live, Ângelo, por favor, me complemente. No dia 23 de junho, né, a gente publicou o plano de investimento, que é o Destravando, né, Potencial de Investimento Verde para a Agricultura Sustentável, que estava olhando um pouco, né, esse pipeline, as oportunidades do que existiu no Brasil. E agora que a gente tem, né, esse pipeline mapeado e um indicador, né, do que pode ser financiado, o próximo passo realmente é entender um pouco do lado do investidor, né, tanto aqui doméstico quanto internacional, o que realmente é preciso para destravar esse mercado de títulos verdes. Então, a CBA, junto com o MAPA, a gente elaborou um questionário que a gente vai apresentar aqui hoje e tirar as dúvidas para a gente, né, buscar essas respostas. Então, essa é um pouco a ideia por detrás da live. Ângelo, agora eu vou passar a palavra para você. O Ângelo é secretário adjunto de Política Agrícola do MAPA e que está liderando essa agenda. Então, passar a palavra para ele fazer a abertura dele. Obrigado, Leisa. Como você falou, você já historiou os nossos esforços. O objetivo é fazer acontecer as finanças verdes para o nosso agro. A gente está começando com a agropecuária, mas já a porta de entrada para toda a cadeia do agronegócio, desde produção de insumo até o produto chegar no consumidor final, passando por todos os elos da cadeia. É evidente que o foco nesse primeiro momento, até pelos critérios que a CBI preparou, lançou recentemente para a agricultura especificamente, nós estamos nos focando um pouco mais dentro da porteira, mas com o olho também fora da porteira, né? E a gente sabe que o importante, o passo inicial, é essa aproximação com o investidor. O nosso objetivo aqui hoje é deflagrar um processo que nos tragam elementos de como atender, como o Brasil, como a nossa agropecuária pode atender às necessidades do investidor. Precisamos conversar. Nós estamos, de fato, muito focados em construir leading cases. Já anuncio mais um agora, fiquei sabendo ontem, eu não posso falar desse leading case, mas é um ticket razoável, não é aquele ticket impossível, de tão alto que é, né, para a nossa agropecuária, é bem acessível e é um ticket relevante, e há um custo para o produtor de 8,5% ao ano, o que para a nossa realidade é um custo também acessível para o produtor rural. Estou falando em Green Bond, então nós temos mais um leading case. Estamos em contato com muitos representantes bastante tradicionais da nossa agricultura,
produtores de porte que dizem que está acontecendo uma revolução lá no meio. De fato, começou-se a procurar as finanças verdes, as finanças sustentáveis. Isso entrou definitivamente na pauta de uma forma irreversível, né? Então, a gente precisa agora, nós estamos vendo a mobilização, mas queremos entender você, investidor. E esse é o nosso esforço. Nós vamos passar aqui por como a Leisa chama de survey, eu falo questionnaire, né? Questionário, que, na verdade, é um roteiro para a gente começar a conversar e, num segundo momento, marcarmos reuniões bilaterais para a gente refinar as informações que nós vamos coletar nessa primeira rodada. Tá? Então, basicamente, é isso, Leisa. Devolvo a palavra para você. Não, perfeito. Então, a gente fez uma apresentação para passar um pouco, né, as diferentes sessões, as diferentes perguntas, e eu só vou compartilhar aqui a tela para que todos vejam. Acho que tá todo mundo conseguindo assistir. Ângelo, tá? Sim, tá então, ótimo. Perfeito. Então, aqui acho que a gente já falou um pouco, né, dessa contextualização em relação ao survey, ou pesquisa de investidores, como a gente está chamando. A pesquisa está disponível no site da Climate Bonds Initiative. Depois a gente pode passar o link aqui também pelo chat para todos os participantes. E a ideia, né, como o formulário do Google está fechado, é passar essas perguntas e responder esses questionamentos, explicar um pouco, né, a motivação por detrás de cada pergunta e as informações que a gente está buscando entre elas. Ângelo, você quer fazer mais alguma colocação aqui? Rapidamente, essa contextualização ela dá uma ideia do volume de recursos para o investidor. Então, eu queria destacar só que essa figura dos 100 bilhões de dólares por ano para giro da agropecuária. Mas imaginem, investidores, nós estamos falando de um dos elos do agronegócio, estamos falando de giro. E só isso é 100 bilhões de dólares por ano que o nosso setor demanda de crédito. Então, o nosso agronegócio ele demanda algumas centenas de bilhões de dólares por ano. Ou seja, tem bastante alternativa aqui no país. E eu queria só reforçar mais uma ideia para aqueles investidores que ainda não ouviram a nossa argumentação. Nós podemos multiplicar a produção agropecuária algumas vezes sem derrubar uma árvore sequer. A nossa área de lavoura, nós temos uma grande área dedicada à lavoura, mas a área dedicada à pecuária é aproximadamente 3 vezes maior do que a área dedicada à lavoura. E nós temos ganho de produtividade ainda a alcançar, especialmente na pecuária. Então, nós podemos não só aumentar a produção via produtividade, como conversão de pastagens que já não são mais utilizadas e vão deixar de ser utilizadas em área de lavoura. Nós não precisamos pensar em derrubar nada, converter área de floresta nenhuma para crescer muito a nossa agropecuária. Então, é isso. Eu queria deixar esses 2 recados, viu, Leisa? Que a nossa condição é muito verde da nossa agropecuária e que ela oferece alternativa de investimento em escala para vários tipos de atividade industrial, atividade logística, atividade de desenvolvimento de tecnologia, inovação, armazenagem, a produção primária em si. Então, todos os tickets, todos os públicos. Nós temos aqui uma variedade enorme. É isso aí. Não, perfeito, Ângelo. E também só acho que destacar aqui também, né, em relação às fontes, a gente colocou aqui o link também do plano de investimento, né, o Investment Roadmap, né, para que os investidores também possam acessar e ver essas oportunidades. Eu acho que, Ângelo, né, a gente destacou no plano de investimento o que a gente considerou já automaticamente, ou o que já está sendo feito de sustentável, mas como você mencionou, né, o volume de investimento que precisa é grande. Então, assim, né, dessa primeira tarefa que a gente fez, né, com um indicativo do que já é sustentável, eu acho que, né, o universo para investimento é ainda, né, maior. Então, para quem não viu o relatório, que, né, enfim, busca maiores informações, também está disponível, né, nesse link aqui que a gente vai disponibilizar. Então, passando, o survey, na verdade, ele tem 7 sessões, então é nessa primeira de contextualização e depois os dados dos respondentes. A ideia é a gente fazer uma publicação também em relação a esses resultados,
mas claro, né, sem divulgar os dados respondentes, mais os resultados em si. Então, essa parte eu acho que é mais simples em termos de nome da empresa, contato, né, para a gente marcar essas reuniões bilaterais, como o Gil colocou, estado e cidade também, a gente quer entender o perfil, né, se a gente vai ter uma demanda mais de investidores domésticos ou se a demanda também é um pouco mais de investidores internacionais, quais são as regiões e países e também o tipo de investidor. Então, essa sessão aqui é mais para conhecer esse perfil do investidor. Ângelo, algum comentário em relação a essa sessão? Não, é isso aí, resposta objetiva aqui. Perfeito. A sessão 3, né, é bem voltada para entender o que o investidor já está fazendo em termos de investimento em títulos verdes. Então, a gente pontuou aqui, né, algumas coisas que a gente está buscando em relação a saber se você já investe ou quanto você vai investir. Eu vou passar para o Ângelo aqui explicar um pouco mais as perguntas que a gente formulou. Ângelo. A ideia dessa sessão, como a Leisa falou, é entender do investidor como ele investe em green bonds, como ele pretende investir, como ele pretende aumentar a carteira, qual o share do portfólio dele de crédito, qual o share que está em finanças sustentáveis hoje, qual é o objetivo, em que share se pretende chegar, em que ritmo, se a entrada desse investidor, a intensificação dele nas finanças verdes, ele pretende fazer isso de mais curto prazo, médio ou longo prazo, quais os setores que interessam ao investidor. Aqui não estamos falando especificamente de agropecuária, nem agronegócio, estamos falando de tudo. Quais são os setores que interessam ao investidor, quais as condições das operações sustentáveis que ele pratica em comparação com as operações convencionais. O portfólio hoje dos investidores tem ambas modalidades, então fazer uma comparação das condições, aqui eu digo prazo, taxas, para começarmos a ver, a construir o nosso discurso para os produtores das vantagens que tem se operar nos mercados verdes, que instrumentos financeiros o investidor usa, que modalidade de título verde ele pratica, se é o título verde stricto sensu, se é o título verde de transição, se são outras modalidades que desenvolvem a sustentabilidade. Então, a gente quer mapear, a gente quer entender o que o investidor faz, o que está na cabeça dele e tecer uma visão de futuro também, para provar depois para os nossos interlocutores aqui no Brasil, demonstrar a importância desses mercados e os caminhos que os investidores estão pensando em trilhar. E é isso aí. Basicamente é isso. Obrigado, Leise. Não, perfeito. E depois a gente pode também, né, Ângelo, disponibilizar. A gente também fez um outro documento com todas as perguntas, então, né, a gente também vai compartilhar aqui esse documento para vocês terem acesso a todas as perguntas, algumas objetivas e outras pedindo um detalhamento maior. Em relação à sessão número 4, aqui a gente está olhando muito para a política de investimento e política ESG dos investidores, então trazendo um pouco mais, né, o que influencia a tomada de decisão. Ângelo, novamente com você para passar aí as perguntas dessa sessão. Pois é, a gente aqui quer dar um passo além dentro da mente do investidor. Como a Leisa falou, como que os critérios ESG influenciam sua decisão e a gente quer saber também como eles são considerados, né? Se eles são considerados e como eles são considerados. Como é que uma descrição sucinta da política, para a gente entrar nos critérios ESG, o que é necessário, né? E a gente quer também uma ênfase nos aspectos sociais, porque o nosso agronegócio, como eu vou falar, como vai ser abordado logo mais, ele tem uma penetração social muito grande. Então, a gente começa aqui a também, além das questões ambientais, a entender como o investidor procura as questões sociais também. Então, é isso aí, Leisa, nesse painel. Não, perfeito, obrigada, Ângelo. Então, passando para a próxima, eu acho que, né, a que nos interessa mais em relação aos investimentos no agro, essa é, claro, a maior sessão.
e que traz esse olhar que o Ângelo falou, né? A primeira sessão olhando mais, né, para a questão de institutos verdes, onde está sendo, né, investido, e aqui, né, esse olhar do investidor, do que né, se busca em relação ao agro. E vou deixar também o Ângelo passar um pouquinho as perguntas, né, mais claro, olhando os obstáculos para investir, a questão de rotulagem que o Ângelo mencionou. Então, a gente tem, né, uma variedade de títulos temáticos, né, não só verde, mas o social surgindo. Então, que tipo de rotulagem, né, o investidor está buscando e o que ele vai buscar para o agro? Ângelo, com você. É isso mesmo. Aqui é o core, eu acho, da nossa pesquisa. E aqui começa uma conversa muito franca com o investidor. A gente já sabe das potencialidades, nós aqui do governo, mas nós queremos mostrar essa potencialidade nessa interlocução que estamos começando agora para o investidor, mas queremos ouvir dele francamente, sem rodeio, o que é que pega para investir no agro sustentável do país. Então, nessa sessão, é a sessão realmente mais robusta do nosso questionário, a gente começa com perguntas como: você conhece o agro brasileiro? Gostaria de conhecer? Deseja investir no agro brasileiro? Você investidor, vê no agro brasileiro uma opção concreta, factível de investimento? Né? Aí sim, conte os obstáculos. Se você vê e não investe, o que está atrapalhando? Diga-nos, porque a nossa ideia é montar, induzir aqui nossos setores a satisfazer as suas necessidades. Então, a gente precisa claramente saber o que dificulta a sua entrada nos mercados sustentáveis do nosso agronegócio, para nós trabalharmos isso junto ao setor e oferecer uma alternativa viável para o seu portfólio. Precisamos saber também quais são os setores. Nós elencamos uma série de setores com um foco muito grande nas atividades primárias, mas também falamos ali da agroindústria e tem um campo outros. Então, como eu falei, o nosso foco é, de fato, nesse primeiro momento, as atividades primárias, mas nesse campo outro, se te interessar logística, armazenagem, inovação, infraestrutura, tudo isso você coloque lá no campo outros. Você tem interesse, investidor, em algum bioma específico? Cerrado, floresta, campos. Então, lá também você vai encontrar. Né? E aí nós vamos para um passo absolutamente, vamos dar um passo aqui absolutamente crucial, é entender qual a certificação, qual é o critério que te atende. É opinião de segunda parte, opinião de terceira parte? O que você precisa? Quais são os rótulos que te interessam? A Embrapa pode te ajudar nisso? Em que medida a Embrapa pode te ajudar? Nós temos aqui uma das maiores corporações de pesquisa agropecuária do mundo, funcionando no país, com grande credibilidade, já desenvolve protocolos, mas nós entendemos, investidor, que existe a questão do conflito de interesse entre o governo e uma certificação, já que o Estado é interessado nessa operação, ele deseja que os recursos venham para o país. Então, nós entendemos que, aos olhos seus, há conflito de interesse. Mas nós temos aqui também uma renomada entidade de pesquisa que pode oferecer proxies, pode facilitar a certificação, e precisamos saber, então, de você, investidor, qual é essa certificação e em que medida a gente pode ajudar com a nossa corporação de pesquisa agropecuária, certo? De forma clara, como eu falei, nós vamos buscar juntar as condições que te atendam. E assim você passa a considerar o nosso agronegócio como uma opção concreta de investimento no seu portfólio. Também queremos saber, você prefere entrar no agro sustentável diretamente, oferecendo crédito direto para o empresário, ou via algum instrumento de securitização que seja intermediado por gestores? E em que condições isso te atende? Isso é importante a gente saber. E, finalmente, entrando na questão mais social e de governança, nós temos aqui no país um setor muito forte em termos de cooperativismo agropecuário,
boa parte da nossa produção está organizada em torno dessas entidades que já aumentam o nível de governança, se comparado com a governança dos cooperados individualmente, certo? E tem um alcance social muito grande. Temos aqui cooperativas agropecuárias muito bem aparelhadas, usando a melhor técnica de produção do mundo. E, se for interesse de vocês, nós vamos colocá-los em contato. E também a agricultura familiar. A agricultura familiar tem um alcance social enorme e aqui no Brasil envolve segmentos muito expressivos e que precisam se desenvolver. Nós queremos ver o agricultor familiar crescendo, evoluindo e melhorando a sua condição de vida, expandindo as suas atividades. E a agricultura familiar se organiza em torno de entidades próprias para isso, associações, e também de cooperativas de produção agropecuária. Queremos saber se você, investidor, tem interesse nisso, porque também podemos oferecer uma boa alternativa nesse sentido. É isso aí, essa sessão é grande, né, Leisa? Essa é o coração da pesquisa aqui. Isso é super importante. Eu acho que, né, esse ponto que você mencionou, né, eu acho que tem a importância de entender, né, que certificados de produção são importantes, né, para o investidor e que, né, trariam essa segurança maior em relação, né, às credenciais verdes, e isso, né, a gente usa como proxy também nos critérios da CBI. Então, o que vocês vão aceitar? E acho que, Ângelo, você mencionou, né, a gente sabe que tem, né, a carne carbono neutro da Embrapa, existem outros protocolos, então, que são importantes para a gente ter esse entendimento. E também a questão da rotulagem, né? A gente sabe que tem a certificação da Climate Bonds Initiative, na CBI, em relação à agricultura e outras formas de rotulagem, que são opinião de segunda parte. Então, o que né, o investidor está buscando em termos não só dessa rotulagem de certificação ou SPO, mas também em relação a títulos temáticos, né? Ou se você está usando metodologia própria. Então, acho que é importante enfatizar esse ponto. E aí, né, Ângela, acho que com isso a gente também, como você mencionou, a gente consegue depois, né, da publicação desses resultados, também começar a direcionar e conectar essas oportunidades baseado no que os investidores responderem aqui né, ao longo dos próximos meses. A seção 6 fala um pouco dessa questão do mercado, da evolução. A gente sabe que a gente já teve alguns aprimoramentos em relação ao mercado. O Ângelo liderou bastante, né, as discussões da nova lei, então a gente já tem muito que já, enfim, que pode abrir essas portas. Então, aqui também olhando um pouco mais, né, os aspectos legais, se né, sensibilidade, se tem alguma preocupação em relação, né, a investimento, quais são os produtos verdes e quais são os outros aprimoramentos que precisam ser feitos. Então, Ângelo, eu vou deixar também você passar um pouco, acho que essa sessão também é muito importante para o investidor. Ela é importante para o investidor, como você falou, e mais ainda para nós. Ela também é um core dessas pesquisas que a gente está fazendo. Não queremos dourar pílula. Não sei nem como é que o tradutor vai traduzir dourar pílula. É greener, né? Eu acho que aí tem que ser. Mas, assim, a gente precisa saber o que pega. Não interessa o quê. Fiquem à vontade, vocês precisam falar. Até para pautar o Estado. Para dizer, olha, isso aqui não dá para fazer dessa forma, vamos começar a mudar isso, vamos começar a mudar uma postura, vamos mudar uma lei, vamos mudar um regulamento. Por isso que aqui, nessa sessão, nós perguntamos se há algum problema institucional, legal, regulamentar, alguma preocupação em relação a investir no Brasil. Se o investidor, para nós, a Alternativa Brasil tem esse custo aqui interno perante nossas políticas, nossas estratégias, nós precisamos saber. Nós estamos certos de que a agricultura do Brasil é plenamente sustentável. A agricultura do Brasil responde à demanda. Nenhum agricultor resolve plantar soja por hobby. Ninguém faz isso. A população mundial cresce, demanda alimento e vai ter que ser produzido alimento. Aonde que vai se produzir alimento de forma mais sustentável do que em país de clima tropical? Não vou me repetir aqui, porque isso é bem sabido. Nós temos 3 safras por ano no clima tropical. O clima temperado é uma safra só, porque o resto do ano fica congelado o campo. E, dentre os países de clima tropical, qual é o país que tem maior área agricultável? É o Brasil.
Então, a segurança alimentar do mundo passa aqui. Isso não é discurso vazio, isso é realidade. A população cresce e continua crescendo. Então, o Brasil é a melhor alternativa para se produzir comida e matar a fome de uma população mundial que está crescendo. Mas precisamos saber, de qualquer jeito, de você, investidor, onde estão os gaps, onde nós precisamos trabalhar, e de uma forma franca e direta. Queremos fazer isso. Na sessão 5, até esqueci de mencionar uma coisa. Nós vamos organizar, eu estou tentando capitanear isso, mas já posso afirmar, qualquer investidor que quiser conhecer qualquer área do país, escolham. Entre no Google, veja o mapa do Brasil, quero ir ali. Nós vamos levar você. Nós vamos mostrar em loco o que acontece na nossa agropecuária. Mas precisamos que você nos diga. Se você está interessado, se você quer investir imediatamente no Brasil, há obstáculos, mas você gostaria, vencidos os obstáculos, de investir imediatamente. Estamos à disposição e é essa a razão do nosso questionário, dessa aproximação que estamos fazendo com você. Ouvir francamente o que você precisa, o que você quer, quais são os problemas. Nós vamos trabalhar para lhe dar a melhor segurança, atender suas necessidades e vamos visitar a área do país que você quiser. Estamos à disposição, certo? E é isso. Esperamos muito que os investidores interessados respondam à pesquisa, entrem no site da CBI e, com o tempo, nós vamos marcar reuniões bilaterais para entender um pouco melhor. Estamos totalmente à disposição. Nós estamos abertos, queremos melhorar, queremos aprimorar o que precisa ser aprimorado, queremos dar segurança e conforto total para você, investidor. Nós vamos com disclosure absoluto, transparência absoluta, a ponto de visitarmos áreas e entrarmos na documentação, o que for necessário fazer para melhorarmos a sua decisão e investir no nosso agro sustentável, nós vamos fazer. Então, Leisa, devolvo a palavra para você. Perfeito. Bom, e a última realmente é só as considerações finais, então se tem algo, né, que não está incluído aqui no survey, né, tem uma parte ali também para você colocar alguma consideração final, para a gente também, enfim, olhar e considerar, e só passando aqui, então, né, todas essas sessões aqui equivalem a mais ou menos 33 perguntas, e eu acho que é isso, Ângelo. Vamos ver, eu acho que tem algumas perguntas aqui e deixar aberto para uma interação agora com os nossos participantes. Eu vou só... Eu não vi as perguntas. Como é que é? A gente entra no chat aqui e deve vir do YouTube também, né? Isso. Aqui bom, a gente tem o Pedro Machado só também dando o olá. O Pedro, ele participou do comitê técnico que desenvolveu os critérios de agricultura. Então, a gente teve também a participação da Embrapa no desenvolvimento dos critérios de agricultura da CBI, né, reconhecendo a importância aqui do Brasil e tudo que a gente tem feito. E a a Jaciane perguntando aqui, né, o site que precisa entrar. Eu vou compartilhar aqui o link da pesquisa da CBI para quem não viu, vocês terem aqui também para acessarem. É importante, Leisa, uma vez que a gente não passou pergunta a pergunta, por razão óbvia, senão ia ficar muito maçante a nossa apresentação. Sim. Como você falou, talvez passar aquele PDF, né? Eu não sei se no chat pode botar o PDF, mas além do link, porque avisando o pessoal que está nos ouvindo aqui, quando a pessoa entra no site da CBI, precisa responder, para pular de página tem que responder a primeira. Então, não tem uma visão geral do questionário. Aqui a gente deu essa visão geral, mas não entrou no detalhe da pergunta. O que você acha, Leisa? Como é que a gente poderia, se vale a pena disponibilizar, e como é que poderia disponibilizar? Eu vou disponibilizar aqui no chat, eu acho que a gente consegue disponibilizar, sim, as perguntas, tanto o arquivo, então eu estou passando aqui no chat agora o link.
A gente sabe que o site da CBI nem sempre é tão user-friendly, então aqui está o link que leva vocês direto para a pesquisa. Então, aí aqui vai ter todos aqueles documentos que a gente mencionou em relação, né, ao plano de investimento, que é destravando, né, o potencial, que traz essa visão, né, Ângelo, do mercado de títulos verdes para o agro, a porcentagem que já tem, que é pequena, especialmente no papel e celulose, mas a gente teve o primeiro leading case da Rizomagro, que foi certificado pela CBI com os critérios de agricultura, e esse outro que o Ângelo mencionou também, que vai sair. Então, começar a trazer isso para... e divulgar cada vez mais. Então, esse relatório também está disponível ali, olhando os diferentes setores em relação, né, à energia, bioenergia, agricultura, pecuária. Então, a gente também quer saber, né, o que interessa, que tipo de atividade. E eu vou passar aqui também esse documento que o Ângelo mencionou. Eu acredito que eu consiga passar. Eu Não tenho uma sei se eu pergunta para tô... você depois, viu, Leisa? Depois que você passar aí. Eu sei que mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, homem não consegue, mas eu vou esperar para você passar, que eu tenho uma perguntinha. Deixa eu ver, eu acho que eu não vou conseguir passar aqui. Mas a gente encaminha, quem quiser receber, a gente vai disponibilizar também no site. Eu vou pedir para colocar aí no site. Pode perguntar, Ângelo. Boa. Nós temos os próximos passos, né? Isso. Foi lançado, foi publicado os critérios para a agricultura, mas eles não foram formalmente lançados, não é isso? Isso. Então, nós estamos programando, você está programando, nós temos uma data tentativa, né? Conta para a gente como é que vai ser isso. Então, a gente, na verdade, já assim, publicou no nosso site o critério de agricultura em inglês, mas a gente, pela primeira vez, né, a CBI, a gente, enfim, traduziu os critérios de agricultura, né, para português, porque eu acho que isso demonstra, né, eu acho que esse potencial que você mencionou no início, Ângelo, em relação ao que o agro brasileiro pode oferecer. Então, para facilitar tanto o entendimento de emissores aqui do Brasil e também investidores, a gente está fazendo, enfim, essa tradução. Então, a gente está com a data tentativa aí do dia 30 para trazer isso de forma também mais simplificada, do que são esses critérios, do que precisa. A gente vai ter na apresentação também do caso da Rizoma, que foi esse primeiro, na verdade, não só o primeiro título certificado pelo critério da CBI, mas também o primeiro título certificado do mundo, né, para a agricultura, para o produtor. Então, acho que definitivamente é um marco. Então, trazer isso de forma bem prática para explicar para todo mundo, né, o que são os critérios, o que precisou, quanto tempo levou, o custo envolvido, acho que a percepção em relação, né, até a ter essa certificação. E então a gente vai trazer isso de forma mais detalhada para vocês aí no dia 30. Mas tem mais coisa, né? Você comentou, eu sou fofoqueiro, vou contar aqui. Você comentou que tem também os critérios da pecuária, né? Isso, tem os critérios da pecuária, então eu acho que isso é importante. Então a gente dividiu o critério em duas etapas. Esse primeiro a gente está olhando só para a produção agrícola e também a gente tem três rotas, na verdade, né? Então olhando a propriedade como um todo. Então você consegue certificar, né? Enfim, intervenções para a propriedade como um todo, intervenções específicas. Então tem caso, né? Tem algo muito específico, como só financiar a irrigação ou armazenagem dentro da propriedade. Você pode também certificar e olhando também para você certificar serviços ou produtos, assistência técnica, enfim, monitoramento, enfim, sistemas de informação, tudo isso também pode entrar, né, desde que contribua aí para a melhoria de adaptação e resiliência. Então, a gente está olhando muito aumento de produtividade, eficiência, né? Acho que você destacou isso, né, Ângelo, em relação ao que o agro já alcançou. Então, se você já tem isso, né, em mente, isso também pode ser certificado, ou se não certificado, também isso se enquadra dentro de uma rotulagem. E aí, até o final do ano, a gente espera lançar aí a segunda etapa do critério, olhando para a parte de pecuária, que a gente sabe também que é super importante aqui para o Brasil, e também vai ser traduzido para português, também para ficar mais de fácil acesso para todos aqui no país. Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, já que a gente não combinou, estou botando a Leisa em saia justa aqui, vou fazer uma pergunta para mim mesmo, para eu ficar em saia justa também. É o seguinte, os próximos passos da nossa iniciativa, nós temos um memorando de entendimento, nós vamos entrar ainda nos próximos 30 dias numa agenda mais forte com o regulador e autorregulador do sistema financeiro, dos mercados financeiros do Brasil. Porque nós temos todo um arcabouço regulamentar aqui que pode melhor induzir
as instituições financeiras, as entidades financeiras do país a considerar de uma forma mais diferenciada as finanças verdes. Então, nós já vamos fazer isso. Eu vou programar aqui um evento, já temos aqui ideia, e vamos falar não só com os reguladores, como os autorreguladores. As instituições financeiras do Brasil e esses entes se organizam em autorregulação ou associações, e eles podem ter uma autorregulação que melhor induza o desenvolvimento das finanças verdes. Então, vamos entrar também, vamos deflagrar essa nova parte do nosso memorando de entendimento, e em breve, ao longo do ano que vem, a gente quer ver mesmo produtor, investidor em workshops virtuais se conhecendo e contratando. Então, mas esse ano já está bom, já estamos com a pauta bem cheia, né, Leise? Vamos fazer o lançamento, como você falou, dos critérios de agricultura, vamos terminar, ultimar e lançar o de pecuária, e vamos começar a autorregulação, além dessa pesquisa que nós estamos fazendo, essa aproximação com o investidor. Até o final desse ano, vamos dar conta disso tudo. Não, perfeito. Ângelo, a gente recebeu aqui uma pergunta do YouTube, né? Então, quem que faria essa intermediação, né, junto ao produtor, e o que pode atrair os investidores para investir na agricultura de pequena escala? A primeira parte da pergunta é quem faz a intermediação entre junto o investidor. Eu não sei o que está batendo aqui no meu computador. Espera só um pouquinho. Pronto. Quem vai fazer somos nós aqui. Essa associação entre a Climate Bonds e nós aqui do Ministério. Então, conforme a gente recebeu o input, as respostas dos investidores, nós temos também um grupo aqui, que coordenado aqui por nós, que conversa diretamente com os produtores, e vamos fazer essa aproximação. Em relação à segunda pergunta, qual que é a vantagem? O que pode atrair os investidores para investir em agricultura de pequena escala? Mas duas coisas muito claramente concretas. Uma delas é finança verde e envolve o lado social. Então, são três componentes. Se não tiver os três, não é a finança sustentável. Não pode ser a finança absolutamente que vê o meio ambiente e ignora o social e até prejudica o social. Não pode. Essas coisas precisam se conversar. Esses três componentes precisam estar harmônicos. E o lado social é muito importante, especialmente na agricultura de pequena escala. São pessoas que moram na propriedade, que produzem normalmente hortifrutis, né? E precisam realmente de uma atenção, um crédito diferenciado. Então, isso não há dúvida que o lado da pequena produção, por sua influência social, ela interessa a quem vai investir em títulos sustentáveis, né? A segunda pergunta e o segundo lado é o lado de diversificação de risco. Eu tenho falado isso várias vezes. Eu já conversei, Leisa, pelo menos com 10 iniciativas de startups, de empresas de inovação financeira que estão desenvolvendo modelo de risco de crédito, todos voltados para pequeno e médio produtor. Quando eu falo pequeno, é Pronaf e Pronamp aqui no nosso jargão do país, agricultura familiar mesmo. Todos, nenhum voltado para empresário de maior porte. Sabe por quê? Porque tem risco. O risco não é diversificado. E aqui no Brasil existe esse ardil, eu não vou dizer ardil, né? Esse artifício de se declarar, pedir recuperação judicial, e aí o credor não recebe seu dinheiro. Então, você imagina, você tem um portfólio com 10 grandes produtores. Pode botar 20 grandes produtores. Um pediu recuperação judicial, acabou com a sua estratégia. Ninguém aguenta 5% de inadimplência. Aí eu tenho ouvido reiteradamente, estamos preferindo, mesmo nas finanças convencionais, operar com pequenos e médios produtores, e por questão de diversificação de risco. Então, é plenamente factível, sobre os dois aspectos, sobre o aspecto social, que reforça a sustentabilidade do crédito, como na diversificação de risco, seja para finanças sustentáveis ou convencionais. É isso aí. Pode ir com fé, vai dar certo. Não, excelente. Acho que você mencionou, né, em termos de próximos passos também, acho que complementando, né, então a gente tem, acho que, né, Ângelo, uma agenda aí
né, aqui até o final do ano, mas também ela continua no que vem em relação, né, a trazer essas oportunidades para junto do produtor. Então, a gente sabe que tem um trabalho prévio em mapear, então isso vai chegar de informação. A CBI também está pensando em elaborar uma cartilha com alguns parceiros em relação, né, ao pequeno e ao médio produtor. Então, como isso chega, né, porque eu acho que a gente fala muito de mercado de capitais, então como esse pequeno e médio também consegue acessar e o que precisa. Então, acho que até essa divulgação, né, dos critérios de agricultura da Climate Bonds Initiative vai trazer um pouco, né, do que os investidores estão demandando, que eu acho que vale a pena reiterar aqui, Ângelo, né, que os critérios eles são desenvolvidos por, enfim, um grupo de trabalho e ele é validado por investidores. Então, o critério, né, a gente acaba trazendo o que o investidor tá buscando. Então, aqui, acho que fazer essa ponte também e conexão, né, do que está sendo pedido, fazer esse detalhamento mais do que o Brasil tem, né, a ofertar e trazer um pouco, escutar também o investidor em relação ao agro. Como eu mencionei, a gente ainda tem poucos casos em relação, né, a títulos verdes para o agro. A gente estava aguardando aí os critérios saindo, né, ter esse direcionamento do que né, se enquadra ou não. Então, eu acredito que com esse enquadramento a gente consiga desenvolver cada vez mais esse potencial tão grande que você mencionou, né, no início da nossa live. E eu acho que também vale a pena colocar, a gente tem alguns aqui, né, olhando os nossos participantes, né, também escritórios de advocacia, então acho que é uma colocar também, né, pedir para vocês compartilharem, né, com os contatos de vocês, fazer essa força-tarefa realmente para a gente divulgar essa pesquisa, ouvir, né, dos investidores, ter essas respostas para a gente conseguir, né, desenvolver, escutar melhor e ver o que realmente precisa ser feito para destravar cada vez mais esse potencial em relação às finanças sustentáveis para o agro. Mais algum comentário, Ângelo, alguma pergunta em relação aos nossos participantes, sobre as perguntas, próximos passos? Não, a única coisa é pedir até o auxílio de todos para divulgar essa iniciativa. A gente precisa, de fato, chegar aos investidores e que eles e começarmos a conversa. Que como eu falei, queremos entender as necessidades dos investidores e induzir nosso agro a atendê-los e, assim, as finanças verdes acontecerem em maior intensidade. Então, todo mundo que puder ajudar, certo? Estamos aí, canal aberto. Vou até botar aqui no chat o meu contato para quem quiser mandar e-mail, quem quiser me ligar, ficar à vontade. Vou mandar o zap também. E é isso aí, Leisa. Obrigado aí pela oportunidade. Não, excelente. Então, acho que a gente até conseguiu terminar antes. A gente realmente queria, né, fazer essa live para explicar um pouco mais o racional atrás, né, dessa pesquisa com investidores, o que a gente espera, né, alcançar em relação nessas informações. Então, aí até o final do ano, a gente espera, né, ter essa publicação e depois fazer uma outra live, né, Ângelo, realmente para divulgar os resultados da pesquisa e informar, né, todos do setor o que né, o investidor está buscando e a partir disso a gente, enfim, seguir cada vez mais e construir esse mercado. Ângelo, eu vou passar para você para suas considerações finais. Já são, acho que, as quartas considerações finais. Né, eu não para tenho formalizar. mais não tenho mais não, achei ótimo, acho que live tem que ser assim mesmo, curtinho, a gente até aproveitou um espaço para dar outros recados, mas o que a gente precisa é isso, é induzir a participação de todos, tá? Aguardo vocês respondendo o questionário, passei aqui meu telefone que tem zap, meu e-mail, estou no LinkedIn também, e boa semana, bom resto de semana para todos nós, e espero que a gente tenha muito sucesso, né, Leisa? Energia que não vai faltar, né? Não, com certeza. Não dá para passar as perguntas, né, na íntegra aqui pelo chat, eu consultei aqui a nossa equipe de comunicação, mas a gente vai passar para todo mundo, porque o Zoom faz um relatório, então todos os participantes vão receber, tá, o questionário na íntegra e a gente fica à disposição. Eu vou colocar aqui também depois o meu contato, mas também pelo LinkedIn, eu e o Ângelo, posso falar isso, né, Ângelo? A gente fica à disposição de todos. Se tiver alguma outra pergunta ou comentário que vocês quiserem fazer depois da live, a gente também continua à disposição. Então, uma ótima semana para todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até logo.